Boa tarde, boa noite. Bom, esse vídeo eu queria tratar de um tema interessante, que é a teoria política e a prática política, que são coisas bem diferentes. E claro, são coisas bem diferentes, principalmente quando a gente olha sob o ângulo, o espectro da realidade brasileira. Então, obviamente, quando eu falo aqui de teoria política, obviamente eu estou falando de um arcabouço teórico construído há séculos, mas não necessariamente em cima da nossa realidade nacional. Agora, quando a gente fala da prática política, aí eu estou falando realmente da nossa realidade, do nosso vivido aqui do nosso país, né? Que envolve o nosso cotidiano. Bom, quando a gente fala da teoria política, eu vou pegar dois aspectos aqui, dois pensadores, para ser mais exato, de períodos históricos completamente distintos. Um é Platão. Platão viveu na Grécia, né, do século 6, né, século 6 antes de Cristo, século 5 ou 6 antes de Cristo. E Platão é um pensador cuja teoria política se constrói com base naquilo que foi a polis grega, ou seja, a cidade-estado grega. E um outro pensador da Renascença é Nicolau Maquiavel, italiano. E quando a gente fala de teoria e prática política, Platão e Maquiavel são pensadores fundamentais. Por quê? Porque Platão é eminentemente teórico e Maquiavel é eminentemente prático. Platão foi discípulo de Sócrates, a mosca de Atenas, né? Lembrando que Sócrates é um dos pilares da filosofia do pensamento ocidental, foi acusado de corromper a juventude e, em função disso, preso e condenado à morte, a beber cicuta. Platão foi um dos seus grandes discípulos e Platão, em seus diálogos, né, textos antigos, na forma de diálogo, são diálogos, Sócrates é colocado ali como uma espécie de protagonista, de personagem, entre aspas, desses diálogos platônicos. Por que eu falo de Platão como fundamento da teoria política? E aí a gente tem que ir no texto, no diálogo, a República. Por quê? Porque a teoria platônica, ela busca, de certa forma, responder uma questão, que é o seguinte: não só o que é o bem, e essa é uma preocupação da filosofia socrática, o que é viver bem, o que é ter uma vida boa, né? E no caso aí, em termos políticos, Platão vai colocar, bom, o que seria então a cidade, né, que simbolizasse essa vida boa, ou seja, a cidade perfeita, uma espécie de utopia, praticamente uma utopia, como o inglês lá Thomas More escreveu no século XVI, se não me engano, né? A utopia, né? Esse lugar aí pensado, criado e que aonde tudo funcionaria em conformidade com a razão, aonde tudo funcionaria muito bem. Então Platão é um pensador que vai falar dessa política em termos de ideal. Então, o que seria então a forma de governo ideal? Para Platão, é a monarquia, de certa forma. É o que ele chama de rei filósofo. Ou seja, o governante, pensando na república perfeita, pensando nessa polis perfeita, esse governante deveria ter uma inicialização filosófica ali,
teria que estar, de alguma forma, vamos usar aí o termo, teria que ser alguém que se libertou do interior da caverna. Lembrando que no texto de Platão, A República, nós encontramos, né, o fragmento ali que ficou conhecido como a alegoria da caverna, que é uma grande metáfora, né? A caverna seria esse mundo de sombras, ou seja, distante da luz, distante da razão, né? E essa busca pela luz, essa busca pela razão, é esse movimento aí que envolve o filosofar, o fazer filosofia, que nada mais é essa amizade à sabedoria. Filos é amizade, sofia é conhecimento, sabedoria, etc. Então, quando a gente pensa na teoria política, a gente pode dar a mão para Platão, caminhar com Platão, pensar no ideal. O que é a cidade ideal? Né? Vislumbrar um futuro, né? Onde as coisas de alguma maneira estivessem coesas, dinâmicas, onde o bem comum seria, de certa forma, o resultado dessa vida na cidade, né? Então, pensando no bem comum, a gente pensa então na cidade ideal. Isso é a teoria. E a prática? A prática política a gente pode buscar em Maquiavel. Maquiavel viveu na Renascença, principalmente na cidade de sua origem, Florença, e ele foi diplomata em Florença. E na sua experiência como diplomata em Florença, na Península Itálica, na Europa da Renascença, Maquiavel observou então a prática da política, né? Os acordos, as negociatas, né? Ele começou a perceber que a política, na sua prática, ela se distancia da ética, ela se distancia até da moral. Ou seja, Maquiavel começa a observar que existe algo de pragmático na política real, né? Então, assim, não é à toa que Maquiavel, o seu nome, inclusive, se tornou adjetivo. O que é uma pessoa maquiavélica? É uma pessoa, vamos dizer assim, estrategista, que busca de alguma forma, aliás, busca de todas as formas, atingir os seus objetivos. Tanto é que é atribuído a Maquiavel a frase: os fins justificam os meios. Frase que ele não escreveu, né? Lembrando, agora a ideia, essa ideia, né, de você para atingir um objetivo, no caso aí O Príncipe, né, porque é uma obra dedicada. Maquiavel tinha a esperança de que a família Medici, né, pudesse então, pegando essa experiência de Maquiavel que ele escreveu, O Príncipe nada mais é do que uma obra onde Maquiavel, através do estudo que ele fez da história da República Romana e da prática diplomática que ele teve, né, ele vai construir essa obra de alguma maneira entregando para os Medici na esperança de que eles, conhecendo aquelas lições que Maquiavel colocou ali, que eles pudessem então mobilizar a unificação da Itália como um Estado moderno e, além disso, né, se manter no poder. O livro O Príncipe de Maquiavel, ele é um livro fundamental para o pensamento político e ético. Por quê? Porque, de alguma maneira, ele traz em suas lições questões como, por exemplo, se é melhor para o governante que ele seja temido ou amado. E, claro, ele vai argumentar, é melhor para o governante que ele seja temido. Né? Essa é uma questão ética que é colocada ali. Então, quando a gente pensa na realidade política do nosso país, na vida partidária, na política institucional,
que envolvem, né, as eleições dentro de uma democracia representativa, como a que nós vamos viver mais uma vez esse ano em 2024, nas eleições municipais para prefeitos e vereadores, a gente observa que, de alguma maneira, né, a gente ainda tem esses dois princípios, né, do pensamento político aí, que envolve a teoria, o ideal, o que seria a cidade ideal, né? O que seria essa vida idealizada e a realidade, que aí envolve acordos, envolve às vezes você pensar estrategicamente, envolve às vezes você separar a política até da ética, né? Então vai ter momentos em que, por um objetivo maior, você realiza uma ação em que num outro momento talvez você não fizesse, mas pensando no objetivo. E o objetivo, né, pensando aí na teoria de Maquiavel, é a preservação do poder. Não é só a tomada do poder em si, mas a preservação, o manter-se no poder. É o que deve o príncipe fazer para se manter no poder, né? Então, queria trocar essa ideia hoje com vocês, né? E reafirmar que a política ela tem o seu arcabouço teórico, mas ela tem também a sua realidade prática e que então qualquer indivíduo que de alguma forma se posicione politicamente deve de alguma maneira aí saber lidar com esses dois espectros aí da política. O que não dá para abrir mão é dizer que a política ela se faz na rua. A política se faz no contato com as pessoas. A política se faz com um ímpeto de cidadania. E o ímpeto de cidadania é a vida na cidade, a vida das pessoas. Por isso que as eleições municipais não devem jamais ser deixada em segundo plano. Por quê? Porque a vida das pessoas não acontece em São Paulo, no estado. A vida das pessoas não acontece no Brasil, a federação. A vida das pessoas, ela acontece no município, no distrito, na cidade. As pessoas vivem nas cidades, né? Então, assim, jamais a gente deve minimizar a política naquilo que ela tem de mais essencial, que é a vida em coletividade no interior de uma cidade. É estar junto com as pessoas, é conversar com as pessoas, é ouvir as pessoas e, de alguma maneira, buscar resolução para os problemas nessa relação contínua com a cidade e com as pessoas que fazem dela algo verdadeiro e real. É onde a vida efetivamente acontece. Um abraço.